Essa pregação nasceu de uma aula que eu estava expondo de Hebreus 11 e eu percebi que ali já tinha uma pregação pronta quando eu estava preparando essa aula. Então eu quero mostrar para vocês como uma exposição bíblica e até mesmo uma aula de uma exposição bíblica pode se tornar uma pregação. Meu nome é Felipe, eu sou pastor da Primeira Igreja Batista e hoje eu vou dar continuidade de uma série de conteúdos que eu estou fazendo aqui, mostrando um pouquinho dos bastidores de como eu tenho preparado as minhas pregações, as minhas últimas pregações. E o meu objetivo aqui é auxiliar você, te ajudar a pensar em como eu posso oferecer algumas ideias para você que quer montar sua pregação, que tem construído até suas aulas na escola dominical aí na sua igreja e dar ideias de como você pode fazer isso, seguindo uma linha de raciocínio, preparando mesmo um sermão aí na sua igreja. Ok? O capítulo 11 de Hebreus ele é conhecido por esse hall da fé, né? Essa galeria de pessoas que são as referências na Bíblia de pessoas que foram pessoas com fé. E o que acontece? Eu estava preparando uma aula para a Escola do Discípulo, eu sou um dos professores da Escola do Discípulo, e a gente estava fazendo a exposição do livro de Hebreus, da carta aos Hebreus, na verdade. E nessa carta aos Hebreus, a gente estava expondo capítulo a capítulo, e aí eu estava preparando a aula do capítulo 11, né? Se você for lá na Escola do Discípulo, tem toda a exposição da carta aos Hebreus. Se você quiser assistir essa aula especificamente, o link vai estar aqui embaixo para você. Enquanto eu preparava essa aula, eu percebi que ela tinha uma grande possibilidade, na verdade, ela tinha ali todo o aspecto de uma pregação, de uma linha de raciocínio, de um início, meio e fim, de algo ali profundo que poderia fazer com que a gente aprendesse mais sobre fé. Então foi a partir daí que eu pensei que isso poderia virar uma pregação, né? Se eu entro aqui, por exemplo, aqui ó, na lateral vocês podem ver a aula, né, que eu dei de exposição na escola, então eu preparei, ó, aqui tem todos os slides, e nessa preparação, tirando o anúncio que tá passando aí, né, mas nessa preparação eu vi que tinha ali um sermão pronto, que foi, o que eu fiz praticamente? Eu peguei a aula e eu construí um sermão em cima dessa aula, que tá tudo aqui. Então eu não tive tanto problema na hora de pensar sobre qual seria o conteúdo da pregação, porque a minha aula, né, que foi até baseado em alguns slides aqui, ó, que eu vou colocar, olha aqui são os slides da aula, né, a gente deixa esse espaço aqui para poder não colocar texto aqui, que é onde vai justamente a nossa imagem na hora que a gente faz a exposição ali da escola. Então eu peguei toda essa aula que eu já tinha preparado de slide, eu fui e transformei ela nesse esboço aqui. Então vocês podem perceber que todo o esboço ele tá baseado nos slides. Então nesse caso não teve nenhum mistério, tá? Então eu fiz, aí a questão é como que eu fiz a aula, né? A aula eu cheguei no Logos, né? Como você já conhece, eu já coloquei aqui algumas vezes no Logos. Eu fui fazer a aula, então eu abri aqui nas ferramentas, na verdade eu sempre confundo, na parte de guias. Lembrando que o Logos, gente, ele tem uma opção gratuita, se você quer baixar e utilizar o Logos no seu computador, é mais limitada, mas ele tem. Então eu fui aqui na parte de exegese de passagem e eu botei Hebreus 11. Na verdade eu errei, eu sempre confundo, é guia exegético, não é exegese de passagem. Exegese de passagem, ele vai te dar um checklist para você fazer a exegese dessa passagem. Então ele te dá, ó, leia múltiplas vezes, leia aqui, leia o quê? Leia as múltiplas traduções, limites e tal, mas não foi isso. Eu fui aqui, ó, em guia exegético, e aí eu botei Hebreus 11. E aí aqui é aquele trabalho que eu já fiz aqui em outros conteúdos, que é você ler o texto, ler esse capítulo, fazer devocional nesse capítulo, trabalhar bem esse capítulo para você poder aprender. Então, é seguir aqui tudo que o Logos nos mostra, ó, por exemplo, ele vai dando a parte de exegese de palavra por palavra, aí de todo o capítulo é muito grande, mas foi isso que eu fiz. Na verdade, em cada aula da Escola do Discípulo é exatamente isso que eu fazia, e aí depois eu fui abrindo aqui os estudos bíblicos, né, os comentários bíblicos. Eu gosto muito do Osborne que tem aqui, esse do Simon também é muito bom, então eu fui abrindo esse do Phillips aqui também, esse comentário do MacDonald também, enfim, você vai abrindo aqui, eu fui abrindo um por um e fui lendo todo o capítulo, e aí eu fui montando a aula da Escola do Discípulo, que vocês viram ali os slides, que é esse aqui. Esses são os slides da aula do discípulo que eu fui montando, e a partir dos slides foi quando eu transformei na pregação. Essa pregação aqui que vocês estão vendo, ok? E aí, qual que é o grande lance que eu acho que aqui, de fato, é o que eu utilizei de ferramenta para melhorar ainda mais esse conteúdo? Antes de eu falar da ferramenta que eu utilizei, é muito interessante que eu segui um raciocínio. Primeiro eu quis, a partir da própria exposição de Hebreus, trazer o que era fé. Então eu falei, bom, eu trouxe um contexto, né, falando que Hebreus
11:1 é o texto que as pessoas mais utilizam para falar de fé, que a gente conhece. E aí eu peguei e a partir disso eu falei, bom, o que é fé? E aí eu trouxe 3 exemplos que o texto fala. Isso é muito interessante porque a palavra, né, que ele fala no versículo 1, que ora, a fé é a certeza. Ela pode ser 3 coisas ao mesmo tempo. Ela pode ser substância, fundamento e documento legal. Isso tá ali nos comentários bíblicos que eu li. Interessante é que provavelmente o autor de Hebreus utilizou propositalmente essa palavra que tinha 3 significados diferentes e todos esses significados diferentes podem explicar o que é fé. Eles se completam. Então isso foi muito legal poder trabalhar esses 3 pontos aqui. Aí eu digo, ok, mas o que sustenta a fé em ser algo real? Então você percebe que eu estou aqui antecipando as perguntas que eu imagino que as pessoas vão fazer quando elas estão vendo essa exposição, até na própria aula ou na pregação. Então, primeiro, ok, o que é mais importante, o que é fé? Depois, o que sustenta essa fé? E a partir do próprio versículo, né, eu vou explicando. Nesse caso aqui, foi muito legal porque quando eu entro no versículo 2, eu antes disso dei alguns exemplos de fé, que inclusive depois o próprio autor de Hebreus ele vai dizer, mas eu antecipei, dizendo que fé não é só acreditar, mas é acreditar em agir em cima de uma palavra de Deus. Por exemplo, Noé teve fé e construiu a arca, Abraão teve fé, saiu de casa, Moisés teve fé que o povo seria liberto e foi falar com o faraó. Então todas essas ações elas são baseadas numa palavra que Deus deu. Então isso é fé. Então fé ela tem que ter a prática daquela palavra que a pessoa recebeu. Então eu vou explicando isso, eu vou falando, aí eu falo do versículo 2, versículo 3, aí isso tudo aqui que está sendo descrito de cada versículo é mesmo o que os comentários bíblicos falam. E aí, ó, aqui, ó, como ter a fé verdadeira, porque daqui para cima eu já expliquei o que é fé e o que sustenta a fé. Então eu já trouxe o conceito. Agora, o que é ter fé verdadeira? Por quê? Porque às vezes a pessoa pode ter uma fé falsa sustentada por outra coisa. Então eu trago um exemplo disso. E aí eu trago o objeto da fé e vou explicando o que é isso. E aqui é que talvez seja a grande questão que eu comentei. O que acontece? Quando eu cheguei nessa parte aqui, eu já estava finalizando aqui o versículo 6 do capítulo. E na pregação, se eu não me engano, eu não expliquei todo o capítulo 11. Não, ó, eu finalizei no 16, no versículo 16. Na aula eu já explico toda a exposição do capítulo, mas na pregação, por exemplo, só a aula é 1 hora, né? A pregação, como eu quero ser mais prático, didático, até conectar mais com o dia a dia da pessoa na pregação, para que segunda-feira, o sermão que ela ouviu no domingo, no sábado, faça sentido. Então eu preciso conectar com o dia a dia dela. Então eu resumi, eu dei uma enxugada. Mas qual que foi o grande lance? Aqui no versículo 6, que eu já estava no meio da pregação, a minha pregação ela estava muito, como eu posso dizer, meio conceitual, assim, estava bem explicada, bem profunda, mas pode ser, eu imaginei que algumas pessoas estavam tendo dificuldades de inserir aquela aplicação do que é fé, ou se a fé é verdadeira ou fé é falsa, no dia a dia dela. Então eu falei, bom, então eu quero trazer alguns exemplos práticos do dia a dia, algumas ações mesmo ali na rotina das pessoas, na vida real, na vida comum, que eu posso ilustrar para elas entenderem o que eu quero dizer. E aí o que eu fiz? Foi aí que eu usei o ChatGPT. Eu não utilizei o ChatGPT para fazer a minha pregação, é claro que não, mas eu quis usar o ChatGPT para ele me dar exemplos daquilo que eu falei até agora. E aí o que eu fiz? Eu abri o ChatGPT que vocês estão vendo na tela. Eu fui lá na minha pregação que eu tinha feito até então e eu copiei, eu não vou lembrar direito se eu fiz isso, mas provavelmente foi, tá? Eu copiei aqui, ó, fui copiando tudo. Fui lá até o versículo 6, até aqui, ó. Eu colei. Não, antes eu escrevi. Não, na verdade, provavelmente eu colei, igual eu fiz aqui agora, e apertei Enter. Ele vai meio que entender o que eu coloquei ali. Ali me diz, excelente, material. Ele sugere fazer uma apostila aqui, tá vendo? Ele vai trazendo tudo que eu coloquei ali de uma forma explicada e tal. Mas eu ignorei isso aqui que ele fez. E aí, o que eu fiz? Eu falei, ó, o que eu coloquei? Estou com dificuldade de colocar as ilustrações práticas do dia a dia. Poderia me dar exemplos que exemplificam essa pregação? Eu posso até ser mais específico. Por exemplo, ó, na vida de jovens e adolescentes que têm vidas comuns, por exemplo. Eu vou colocar aqui. Aí ele vai me trazer um exemplo daquilo, ó. Ilustração. Nesse caso, ele tá me dando uma ilustração de... Até coloca uma história aqui. Não é isso que eu quero. Eu posso até utilizar isso aqui, ó. Por exemplo, uma jovem que se inscreveu no vestibular. Ela ainda não tem o resultado, mas já começa a sonhar, planejar a faculdade. Fé é esse documento de aprovação. Nesse caso aqui, ele não colocou a fé sobre a palavra de Deus, é sobre um sonho da pessoa. Ok. No Instagram, TikTok, a maioria busca curtidas e seguidores, mas esses aplausos desaparecem em poucos dias. A verdadeira aprovação que conta não é a de todo mundo. Ele tá me dando exemplos ruins aqui, tá? Não é o que eu tô procurando. Tanto que aqui, ó, por exemplo, exemplos que não vivemos na prática de viver como Deus sendo Deus das nossas vidas. Eu vou pegar isso aqui, ó, e colar aqui e ver se ele me dá outros exemplos, ó.
Pronto. Decisões sem orar, prioridades invertidas, já é interessante. Ansiedade e controle, dependência dos próprios recursos, relacionamentos sem limites, vida dupla. Então você vê que ele me deu exemplos baseado no meu estudo e agora na frase que eu coloquei aqui, que inclusive foi isso que eu peguei aqui, ó. Tudo isso aqui foi exemplo que o próprio ChatGPT me deu. Então, eu não falei tudo isso, vocês veem que tem 15 exemplos aqui, mas por exemplo, ó, fico frustrado e ansioso quando o dinheiro acaba. É mais ou menos o que ele colocou lá, só que de uma forma diferente, né? Porque eu fiz isso em outro momento. Entro em desespero quando as coisas saem como planejei, tenho medo do futuro, me comparo com os outros, fico deprimido quando não sou reconhecido. Então, esses exemplos aqui, o ChatGPT me deu baseado no estudo que eu coloquei lá e no que eu pedi. Por quê? Porque eu tava tendo essa dificuldade de ilustrar. Isso aqui traz e agrega muito e traz uma profundidade na pregação para conectar aquele conhecimento que a gente está falando com a vida da pessoa, com o dia a dia dela, na prática. Então, segunda-feira, quando ela ficar frustrada ou ansiosa porque o dinheiro acabou, ou porque ela está preocupada com o dinheiro, ou medo constante do futuro, tudo isso aqui, ela vai se lembrar dessa palavra. Ou se ela já teve isso, ela vai se lembrar dessa palavra. Ela vai falar, essa palavra para mim agora faz sentido, eu já passei por isso. Então, realmente, a minha fé é uma fé fraca, ou uma fé que não está apoiada onde deve se apoiar, uma fé falha ou até uma falsa fé. Então, isso aqui talvez tenha sido, nessa pregação, uma das coisas mais interessantes assim que eu fiz diferente das outras, né? E aí eu botei a segunda coisa para a fé verdadeira, né? Primeiro eu falei aqui sobre a primeira coisa para ter uma fé verdadeira e depois eu trouxe a segunda coisa para ter a fé verdadeira. E aí, ó, o que então você encontrará se você buscá-lo, né? Ou seja, buscar a Deus. É isso que ele vai dizer aqui. E aí eu vou discorrendo, né? Vou descrevendo. Fé não é só acreditar em Deus, que Deus existe. E aí eu trago aqui uma digamos assim, uma complementação do que está falando aqui no versículo 16, porque às vezes a pessoa acha que Deus existe, acha que isso é fé. Aí eu creio em Deus, então eu sou uma pessoa de fé. Não necessariamente. Por quê? Porque a fé, de verdade, é outra coisa. E aqui eu dou um resumo daquilo que eu já falei até aqui. Então, o grande desafio, né, da aula de hoje, do conteúdo que eu estou preparando aqui para vocês, é mostrar como que eu adaptei o tom de aula, porque o tom de aula ele é completamente diferente de um sermão, de uma pregação. Então, como eu adaptei isso, né? Peguei o conteúdo, fiz um esboço, trouxe algumas ilustrações, trouxe algumas frases que geram um impacto maior, uma profundidade maior naquele princípio que eu queria ensinar. Então esse foi o grande desafio de hoje. E esse é um grande desafio do pregador, que é o quê? A aula, sendo mais técnica, né, e mais, digamos assim, até complexa em determinados assuntos, você pode ser mais teológico numa aula, que foi o caso dessa aula e das outras aulas de Hebreus, inclusive. Quando a gente fala sobre pregar, o desafio é transformar todo esse estudo, todo esse conteúdo que a gente consegue em mensagens mais simples, que caiam no coração. Não é que a gente tá deixando a coisa mais simplória, assim, sabe? Mais fraca, mais, digamos, sem substância, entende? Mais rala, não. A gente mantém a profundidade, a gente mantém a qualidade, mas a gente torna a mensagem mais simples das pessoas entenderem. Então esse é o grande desafio. Então nós precisamos entender que às vezes vale a pena fazer uma mensagem de um ponto só para as pessoas entenderem a ideia central do que várias coisas, vários pontos, várias complexidades, vários conceitos ali explicados. Se você conhece alguém que está estudando, está pregando, está querendo melhorar, compartilhe esse vídeo com ele, acho que faz sentido para que ele possa ter esses insights e aprender um pouco daquilo que eu tenho aprendido bastante aqui. E se você tem gostado desse tipo de conteúdo, quer ouvir mais, saber mais sobre as ferramentas que a gente utiliza aqui, você tem que curtir esse vídeo e assinar o canal para estar com a gente aqui nos próximos vídeos. E se você quiser ver toda a exposição de Hebreus, como eu já falei, e a pregação também que eu fiz, aqui embaixo vai ter o link para as duas, para a pregação de Hebreus 11 e para a exposição de Hebreus lá da Escola do Discípulo, para você ver todo o conteúdo que eu fiz aí de exposição, que inclusive pode virar novas pregações, porque é um conteúdo maravilhoso. A carta aos Hebreus é uma carta maravilhosa e profunda. E a gente se vê no próximo vídeo.